Vamos lá, galera, vamos dar continuidade ao nosso tópico 4, aula 3. Vou falar agora para vocês um pouco sobre a tabela de Cutter, né? Como é formado aí o número de chamada. Bom, antes do nome do autor, ele tem que vir na ficha. E normalmente ele vai vir, como já falei, do lado esquerdo na parte de cima. Ele tem que ser tirado, esse número, da tabela de Cutter-Sanborn. A tabela ela é usada da seguinte forma. Por exemplo, você vai dar uma entrada, chegou um livro, você vai dar uma entrada. Digamos que seja lá, Pedro Silva, eu vou passar no concurso. Vamos lá, esse é o livro e o título. Então, você tem que ir nessa tabela, procurar qual é a correspondente de Silva, ou no caso, Sil, né? Aí você vai ver que Sil, se você for olhar procurar a tabela de verdade, você vai ver que o correspondente é 581. Então, para começar esse número, ele vai ser S581. Logo após, vai ter que entrar a primeira letra da palavra do título e em minúsculo, tá? Então, eu falei que o título do livro era Vou Passar, né? Então, o que vai ficar? S581, V minúsculo, pontinho. Bom, vou passar aqui para o próximo slide, vocês vão entender melhor. A tabela de Cutter ela é uma tabela de códigos que indicam a autoria de uma obra literária elaborada por Charles Cutter em 1880. Ela é utilizada para classificar os livros em bibliotecas. A tabela utiliza todas as letras para designar a categoria dos livros. Vai ser um contraste com a classificação decimal de Dewey, que vai utilizar apenas números. Mais pra frente nós vamos ver os dois métodos de classificação mais utilizados. Agora vamos focar aqui. Bom, aqui à esquerda, o primeiro quadrinho, vocês têm um exemplo, tá? CA101, CAM, já vai ser 172 e por aí vai. Aqui embaixo, do lado direito, vocês vão ter uma amostrinha de como que é formado esse número. Eu já expliquei, mas nunca é demais olhar. Sei porque algo me diz que vai cair um troço desse na nossa prova. Então vem aí, ó, A maiúsculo, primeira letra do sobrenome do autor, tá? Depois, tá escrito certo, maiúsculo, desculpa. Depois, 848, vai ser a referência do nome do autor na tabela de Cutter, que também pode ser chamada PHA, tá? Existem essas duas tabelas, mas com certeza a UFRJ vai cobrar Cutter. E como eu já tinha dito, o Mzinho ali do final da referência é a primeira letra da publicação em minúsculo. E geralmente, tá, é excluído o artigo. Se for tipo, o carro vermelho. Então vai ser carro vermelho, a letra minúscula vai ser C, tá? Então, hoje em dia, na UFRJ, na maioria das bibliotecas de grande porte, isso já é um serviço automatizado, desculpa. Vocês estão vendo ali, aqui embaixo, o exemplozinho de um programa, Dewey Cutter, tá vendo? Isso é um software que, assim, você simplesmente vai digitar ali o nome do autor e ele já vai dar para você ali embaixo o Cutter Number, tá? Um número já com a referência, porque você imagina, né? Você lá, auxiliar de biblioteca, chega 10 livros, você lá procurando na tabelinha, letra por letra, para poder montar a referência. Enfim, o trabalho não ia andar. Só em bibliotecas pequenas, de pequeno volume de acervo. Nas grandes, você já vai ter esse programinha que vai facilitar para você, tá? Geralmente a imprime até no código de barra, você cola ali, né, na lombada do livro e pronto. Vamos pro próximo slide. Agora a gente vai falar um pouco da indexação. A indexação ela é a representação do conteúdo temático de um documento por meio dos elementos de uma linguagem documentária ou termos extraídos do próprio documento. Faz parte do processo de catalogação. É a indexação dos documentos. Para manter a qualidade da indexação, os catalogadores usam vocabulários controlados, ou seja, tesauros. O tesauro nada mais é do que aquele dicionário que eu falei para vocês antes, tá? Um dicionário de palavras, um dicionário de assuntos, por assim dizer, tá? Um dicionário de ideias. Essa é a melhor tradução da palavra tesauros, dicionário de ideias.
O tesauro ele vai ser utilizado pela biblioteca que adotar uma linguagem controlada de indexação. São as listas de descritores recomendados, na ordem alfabética sempre, estabelecendo as relações entre os termos. Pode aparecer também sob a forma impressa ou e-mail eletrônico. Bom, falar mais um pouquinho de indexação, né? Vamos desfragmentar a palavra. Indexar vai vir do termo index, que vai significar índice. Ou seja, lista os elementos identificadores de um documento. Por exemplo, lista os autores, lista os assuntos, lista os tipos, os títulos, desculpa. Ou seja, isso é uma indexação, tá? E vai estar sempre na ordem alfabética, tá? Por exemplo, a indexação ela vai ser um instrumento de pesquisa autônomo e também ele é um complemento. Então, por exemplo, o que vale dizer é que a diferença entre a indexação e a catalogação vai ser propriamente dito o seguinte: a indexação ela vai representar o conteúdo. Grava isso. A indexação ela representa o conteúdo. No caso, o tema. A catalogação representa o quê? A parte física. Ela vai descrever, entendeu? Descrever os elementos. Então separa assim: indexação representa o conteúdo, o tema, o assunto. E a catalogação vai representar a parte física, vai descrever aquele livro, tá? Ele é um livro de aventura, tem tantas páginas. Não. A indexação não. Ele é um livro de aventura que fala sobre bruxaria, que fala sobre unicórnios, entendeu? Vai separar ali pelos assuntos. É um livro de medicina que vai falar sobre cardiologia, que vai falar sobre um músculo cardiovascular específico, tá bom? Essa é a diferença principal. A indexação é conteúdo, tema, e a catalogação é mais para descrição da parte física. A indexação é curtinha mesmo, eu só fiz esse slide, só falei um pouquinho mais. Vamos lá. Classificação. Classificar bem os documentos numa biblioteca ou centro de documentação é informação e exige algumas condições. Atenção, boa cultura geral, elevado conhecimento das tabelas de classificação e do sistema adotado, experiência e bom senso. É importante que o auxiliar de biblioteca tenha pleno conhecimento de como se forma um número de chamada, pois só assim ele poderá ordenar de maneira correta os livros nas estantes, arquivar as fichas nos catálogos, além de orientar bem o usuário na localização dos livros nas prateleiras, facilitando assim a localização dos livros. É o objetivo do número de chamada. Ele é o endereço do livro nas estantes. Não esqueçam disso. O número de chamada, número de Cutter, ele é o endereço do livro nas estantes. Continuar. Também está relacionado com outros serviços auxiliares o seguinte: recebimento de obras, conferência das obras, registro, carimbagem, etiquetagem, colagem de papeletas, organização das estantes e divulgação de novas aquisições. Basicamente, isso aí que eu falei é o serviço do auxiliar de biblioteca. O que vocês vão fazer, quem passar, né, vai ter essa função aí. Os dados referentes à catalogação e classificação podem tanto ser transcritos em fichas, formando os catálogos, ou inseridos no software de gerenciamento de biblioteca. A grande vantagem é que quem passar para o UFRJ vai trabalhar com tudinho automatizado. Então, assim, o número de trabalho, o volume de trabalho é bem menor, bem menor. Classificação é atribuir uma classe, ou seja, assunto, ao livro. Isso é importante numa biblioteca, pois cada livro vai ser classificado sob um único assunto, ainda que composto por vários assuntos. Para tanto, as bibliotecas adotam em geral 2 esquemas de classificação: a classificação decimal de Dewey
e a classificação decimal universal. A partir de agora eu vou me referir como CDD e CDU, tá? Para facilitar. Bom, o que vocês têm que saber é que a CDU, a universal, ela é baseada na CDD. Ou seja, ela vai dar mais liberdade a quem classificar, tá? O que é mais importante? Que as duas, elas dividem o conhecimento em 10 classes. Por isso que vai ser chamado de classificação decimal. Lembra disso? Decimal, 10 classes, tanto a CDD quanto a CDU. A classificação, ela ocorre após a catalogação. E é nessa fase que a obra vai ganhar o número de chamada, também chamado de notação, número de Coulter chamada ou notação, através de um dos sistemas de classificação, ou o CDD ou o CDU. O CDU, que derivou do CDD, foi criado por Paul Ollet de Lafontaine, em 1905. Ambas dividem o conhecimento humano em 10 classes. Porém, na CDU, a notação de cada classe principal é feita por apenas um algarismo, e não por 3, como na CDD. Bom, vamos ver agora a estrutura da classificação decimal universal. 0 vai representar generalidades, ciência e conhecimento, organizações, informações, documentações, biblioteconomia, instituições e publicações. O 1 vai representar filosofia e psicologia. O 2 vai representar religião e teologias. O 3, ele vai estar representando ciências sociais, estatística, política, economia, comércio, direito, administração pública, forças armadas, assistência social, seguro, educação, folclore. Na CDU, o número 4, ele é vago, tá? Isso vai ser uma das diferenças entre a próxima. O 5, ele é para matemática e ciências naturais. O 6, ciências aplicadas, como medicina e tecnologia. A 7, artes, recreação, diversão, esportes. O 8, língua, linguística, literatura. E o 9, geografia, biografia e história. Bom, as tabelas auxiliares, elas vão permitir a construção de números compostos por sínteses. Essas tabelas, elas não são de uso obrigatório, tá? E se caracterizam por sinais gráficos. São tabelas auxiliares da CDU. Eu preferi colocar esse tema aqui porque nunca se sabe o que eles vão cobrar. Afinal de contas, é um concurso com 26 ou 28 mil candidatos, né? Então, assim, eles vão tirar coelho da cartola. Vão tirar tudo da cartola. Então, é melhor a gente pecar por mais do que por menos. E como eu reparei que nenhuma apostila está abordando isso, eu resolvi trazer um pouquinho, tá? Tenho muito mais, mas eu trouxe os principais. O símbolo de mais, adição, ele indica que a publicação trata de 2 assuntos distintos agrupados. Ou seja, ali vamos ter um exemplo. 59 mais 636 vai significar um livro, um assunto de zoologia e alimentação. Ou seja, alimentação animal, né? A barra vai ser a extensão, informa que o assunto abordado engloba uma sequência numérica da tabela. Ou seja, 592, 599, zoologia sistêmica. Os 2 pontos, eles vão indicar a relação entre 2 assuntos ou mais. Ou seja, 32, 2 pontos, 34, 2 pontos, 61, quer dizer que vai falar sobre política, direito e medicina. Os colchetes, ele vai indicar um subagrupamento algébrico. Por exemplo, 31 espaço entre colchetes 622 mais 699 vai querer dizer que você está estudando estatística de mineração, o que vai ser estatística de mineração é o 31, que tem também mineração e metalurgia na Suécia. E o símbolo de igual, ele vai ser sobre língua e idioma da publicação. Então, assim, 59 igual 133.1 é zoologia em francês.
Bom, quando a gente tiver o parênteses com zero, ele vai formar um documento, ou seja, 091, conteúdo na forma histórica. 37, entre parênteses, 091, vai ser História da Educação. Ok? E quando você tiver parênteses de 1 a 9, vai ser para representar lugar. Tá? Então, 329, 81, partidos políticos no Brasil. Ok? O 81 vai significar o Brasil. Tá bem? Bom, é isso. Só queria falar um pouquinho sobre isso, né? Das tabelas auxiliares. Antes da gente começar aqui a falar da CDD. Bom, tá acabando meu tempo. Eu vou falar da classificação decimal de Dewey no próximo vídeo. Até já, galera!